Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, as pessoas têm dificuldade em conseguir meditar porque é difícil manter a mente equilibrada, né? A mente sempre tende, né, ao estado de não meditação, né, porque é o hábito dela, né? Então, ela conhece ou estar agitada ou estar dormindo. Tranquila e ciente ela não conhece. A ciência é mantida através de agitação, de estímulo. Se não houver estímulo, então a gente dorme. Então, se não estiver dormindo, então a gente cria estímulos, né? Se não há nenhum... não estamos focando a mente em alguma distração, alguma televisão, alguma música, algum evento, né? Então a gente inventa nossos próprios estímulos através de pensamentos, preocupações, dúvidas, lembranças, planos, fantasias, né? Então, não sabe fazer o ponto médio, né? Não sabe fazer o ponto médio, não sabe estar ciente e ainda assim tranquila, né, e silenciosa. Então, tem um certo aspecto de ensinar a mente a fazer isso, né, pesquisar nesse ponto médio, né? Mas aí para uma pessoa normal, né, uma pessoa que não tem a mente cultivada, surge mais um obstáculo, porque quando a pessoa alcança esse ponto médio, em geral, ela encontra uma sensação desagradável, né? Então, aí sente aversão por isso, né? Sente aversão, então volta ou para o sono ou para a agitação mental. Então, como eu falei, né, ajuda bastante, né, se a gente cultivar uma mente saudável, né, que não tem essa sensação desagradável, né, como sua fundação. É algo realmente assombroso, né? Quando você percebe como a mente funciona, você percebe, puxa vida, é isso? A minha pedra fundamental da minha mente é ansiedade. A pedra fundamental da minha mente é o medo de ser criticado. A pedra fundamental da minha mente é a insatisfação constante, é um constante estado de insatisfação. A pedra fundamental da minha mente é rancor, raiva, irritação, é melancolia, pesar, né? Que diabos é isso? Como a pessoa consegue viver desse jeito? Quem em sã consciência vai construir a casa ao redor de uma latrina, né? Imagina, tem uma latrina fedida no meio do campo, você fala, vou construir aqui a minha casa. Essa latrina vai ser o ponto principal, vai ser bem na sala de estar, vai ficar esse fedor aqui, essa fossa, né? Quem nesse mundo faz isso? Mas a gente faz isso, né? Os seres humanos fazem isso. Então, é bom retreinar a mente, é bom reavaliar a mente, é bom olhar de novo, né? Para que eu estou fazendo? Que diabos é isso que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Como é que eu estou pensando nos meus problemas? Quando tem um problema, o que isso significa para mim? Como é que isso significa? O que significa ter um problema para mim? É um desastre? É um ponto de uma guerra? O que significa ter um problema? Tem que olhar de novo, né? Porque a gente acaba adestrado, né, a reagir automaticamente de maneira pré-concebidas, né, sem perceber que isso está destruindo o nosso bem-estar, né? Isso está destruindo a nossa chance de ter uma mente saudável. Então é bom reavaliar tudo, sabe? Eu realmente encorajo as pessoas a ficar bem olhando para a sua mente, olhando, vigiando ela, né? Aí quando alguém vem e fala alguma coisa, você reage, né? Eu tenho que fazer isso agora. Peraí,
Por que eu tenho que fazer isso? Quem disse que eu tenho que fazer isso? De onde que vem isso? Esse tenho que fazer isso agora é o quê? Quem é que disparou esse processo? Foi o medo de ser criticado, o desejo de ser elogiado, foi o que? Ganância, inveja? Quem é que tá decidindo essas coisas, né? É interessante você olhar de novo. Olha de novo e realmente, quando enxergar, né, que tem algum problema, essa parte que não está boa, então fique atento àquela parte, tente mudar aquilo, faça um esforço, redobre sua atenção. Sabe? Já sabendo que vai surgir isso, então você já vai preparado. Quando chegar ali, aquela pessoa vai falar tal coisa, quando a pessoa falar tal coisa, eu vou ficar com raiva. Então já vai preparado, já quando ela falar aquilo, eu não vou ficar com raiva, eu vou mudar meu ponto de vista. Ou então, se é uma situação que não tem, né, não é razoável a situação, né, então simplesmente não vou ali, eu não vou falar com aquela pessoa, para que eu vou fazer isso? Não vou ali para ser xingado e agredido, né, fazer isso para quê? Né, se é um local, por exemplo, uma loja, um bar, um restaurante, que as pessoas te tratam mal, né, não vai ali, vai em outro, é só em outro lugar. Né, fica em casa. Né, ou então, se é uma pessoa que vai te tratar, não vai na casa dela, fica em casa. Pratica meditação, lê um livro, faz um exercício, faz um pouco de alongamento, limpa a casa, né? Faça melhores escolhas na sua vida, né? Comece a cuidar da sua mente, né? Comece a cuidar da sua mente. Né? Faça um bom trabalho cuidando da sua mente. Né? Não deixe para resolver tudo na hora de sentar em meditação. Faça um bom trabalho cuidando da sua mente. Viva uma vida saudável, né? De maneira que seu estado normal seja um estado feliz. Né? Que o ponto principal ao redor da qual a sua casa foi construída, né, seja algo agradável, algo que não seja fedido e asqueroso. Né? Seja algo bem cheiroso, agradável, né? Pacífico, né? Sábio, né? Útil, eficiente, né? Que dá certo. Né? Pela palavra eficiente, as pessoas parecem, não sei o que elas pensam, né? Mas eficiente significa dar certo. Isso significa eficiente, né? Dá certo. Você faz, dá certo. Isso é demais. Você acha que é uma expectativa muito irrealística, né? Eu vou fazer isso aqui, eu gostaria que desse certo. Bom, você quer fazer algo que gostaria que desse certo, então você tem que fazer de maneira correta, né? De maneira hábil, de maneira eficiente. Né? Então, você vai existir no mundo, seria bom você fazer de maneira correta, de maneira que a sua existência desse certo. Né? Quando você tenta fazer algo, aquilo dá certo. Você quer passar uma mensagem para alguém, explicar algo para alguém, você explica, a pessoa entende. Milagre, coisa fantástica. Né? Você fala algo, a pessoa entende. Fala, o que é que eu estava fazendo errado antes? Né? Toda vez que eu tentava falar algo para as pessoas ficavam com raiva, as pessoas não me davam ouvido, pessoas não queriam ouvir. Né? O que eu estava fazendo de errado antes? Né? O que estava faltando? Né? Que tipo de estado mental levava a esse resultado? Né? Mesmo quando eu tinha boa intenção, tentar falar com as pessoas ficavam ofendidas com o que eu disse. Onde é que estava o erro? O que eu estava fazendo de errado? Né? Algo a ser estudado, né? Algo curioso a ser estudado. Né? E qual seria a maneira mais eficiente de existir? Né? Será que eu tiver um pouco mais de humildade, se eu tiver um pouco mais de bem-querer pelas pessoas, um pouco mais de prestar mais atenção no que eu estou dizendo, prestar mais atenção no que a pessoa está reagindo? Que seria, né? Quais serão as boas qualidades mentais que fazem com que a vida fique tranquila? Né? Que fazem com que estar vivo seja algo benéfico e não um fardo? Né? Isso é fácil estudar, né? É só você olhar nos sutras que o Buda fala exaustivamente sobre esse assunto. Né? E aí, quando você vem para meditar, você vem com essas mesmas atitudes. Né? A mesma coisa que você aprendeu ao longo do dia, você também traz para a meditação. Né? Você lida, né, com a mente, porque a mente, como eu falei, né, ela não vai simplesmente se comportar bem. Ainda tem ali um pouco de trabalho a ser feito. Né? Mas se você fizer esse trabalho, né, com boas atitudes, com sabedoria, não é um trabalho a ser feito, né? Continua sendo um trabalho, mas não é desagradável. Né? Não é desagradável, é interessante. Né?
se fizer com bom humor, se tiver com uma boa volição para consigo mesmo, né? Você não fica com raiva, você não fica frustrado, impaciente, né? Você vai trabalhando ali, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso, né? E tem uma criança que você gosta muito, né? Supondo que você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta, né? Não vai ficar impaciente, né? Uma coisa agradável de se fazer, divertida, no céu aberto, né? Você vai num gramado assim, né? Que a criança pode cair, não vai se machucar, né? Leva ela num gramado, ao céu aberto, num dia bonito, que não esteja chovendo, né? É divertido, está ali divertido, ela não vai conseguir pegar na primeira, tudo bem. A gente vai fazendo, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, né? E isso não está sendo feito como uma tarefa a ser cumprida, né? Isso está sendo feito como uma expressão de amizade, né? A razão pela qual estou ensinando essa criança a andar de bicicleta é por amizade. Não é porque eu tenho uma tabela de tarefas a cumprir agora, não. Então você está ali com boa vontade, num local agradável, num local seguro, né? Vamos. Quando o tempo demorar, demora, não tem problema. É normal as crianças aprenderem, né? Então, você simplesmente está ali se divertindo, curtindo, né? Deleitando naquele ambiente, naquela atividade, né? Vai fazendo, mas por que não? Por que não fazer, né? Então, a prática de meditação também tem que ter um pouco disso, sabe? Para você ter tanto sucesso no sentido de fazer um bom trabalho, né? Como também sucesso no sentido de persistir naquilo, né? Conseguir persistir o tempo que demora, sabe? Porque não necessariamente vai demorar pouco tempo. Então, se for uma tarefa agradável, que é feita com boa vontade, feita para alguém que é seu amigo, né? Se você tiver amizade por si mesmo, né? Se você olhar para si mesmo com bons olhos, né? Então, é uma coisa que você faz como um presente para um amigo, né? E você faz com uma atitude agradável, não uma atitude arrogante e presunçosa, né? Você faz com uma boa atitude para uma boa pessoa, num ambiente seguro, né? Então você fecha a casa, vai num lugar tranquilo, né? Se puder, tiver um local silencioso, você vai para um local silencioso. Não tiver um local silencioso, você usa, né, aquele fone de ouvido para tampar o barulho. Se tiver muito frio, você veste uma blusa. Se tiver muito calor, você liga o ventilador, né? Se você se sente mais confortável no local mais escuro, você apaga a luz. Se você se sente mais confortável no local iluminado, você acende a luz, né? Acha uma boa postura, uma boa almofada, e é isso, né? Se o local muito abafado te deixa com sono, você abre a janela, deixa um ar fresco entrar, ar frio, né? Às vezes ar frio é bom, né? Para quem tem muito problema de sono, né? Baixar um pouco a temperatura ajuda. Calor às vezes dá sono. Até sentar ao ar livre, né? Se você observa, né, que sentar ao ar livre acende a minha mente, né? Deixa ela mais desperta, né? Me traz alguma boa qualidade mental adiante, né? Então você senta ao ar livre, né? Senta debaixo de uma árvore, né? Não importa o que você faça, né? Até no que diz respeito, né? Você está sentado, está sentindo muita dor, né? Será que eu me mexo ou não? Pergunte à amizade, pergunte ao bem-querer, né? Pergunte ao desejo de dar certo, né? Se o desejo de dar certo, achar que é uma boa ideia mudar de postura, você muda de postura. Se o desejo de dar certo, achar que não é uma boa ideia mudar de postura, então você continua na mesma postura, né? E aprende a tolerar a dor, aprende a não esquentar a cabeça, aprende a ter tolerância para a existência do desconforto, né? Nem mesmo o desconforto você coloca na posição de inimigo, né? Mesmo o desconforto você ainda assim trabalha, está com disposição, com amizade com relação a ele, né? E vai fazendo. Vai acumulando experiência, vai acumulando sabedoria, vai acumulando acertos e enganos, né? Falhas e acertos, né? Vai aprendendo a fazer isso, né? Vai aprendendo a estar presente, né? Vai olhando o que acontece, né? Se eu estou presente durante um longo período de tempo, o que acontece? Quantos ciclos minha mente passa, né? Vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu.
fica impaciente, fica cansada, fica com sono, fica irritada, fica tranquila, fica corajosa, fica com medo, vai olhando esse ciclo, né? Com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, vai ganhando sabedoria, vai ficando óbvio, né? É como se você está aos poucos montando um quebra-cabeça, né? Cada nova peça que você encaixa, a imagem vai ficando mais clara, né? Fica, não, eu acho que eu estou montando, parece uma paisagem isso aqui, né? Uma paisagem, isso aqui parece que é uma floresta, aqui está um passarinho, isso aqui eu acho que é um bosque, não? Parece que eu estou lidando com um bosque, né? Uma imagem de um bosque, né? Então, com relação à sua mente, é a mesma coisa, né? Que diabos que é isso, né? Que é isso? Que é essa mente, né? Você vai olhando, vai acumulando experiência, vai montando uma pecinha aqui, vai montando uma peça ali. Com o tempo fica mais claro a ideia, sabe? O que é essa mente minha, né? O que está acontecendo aqui, né? Qual que é as dinâmicas que estão regrando esse processo, né? Então, isso é uma coisa que requer tempo, né? Não é um fenômeno simples, né? A mente é um nó cego, né? E por mais que eu ensine as pessoas, né, sobre quão simples pode ser isso, né? Mas é uma simplicidade que tem que ser conquistada, né? Você não pode simplesmente passar por cima e querer, né, chegar a essa simplicidade se você não mereceu, né? Essa simplicidade, essa constatação de que é tudo muito simples, na verdade é um insight, né? É um insight, né? Não é algo que você consegue fabricar artificialmente, né? Tendo olhado, né, para a mente, né, você tanto, né, por exemplo, as pessoas vão começar a ter insight sobre qual é a origem da minha ansiedade, né? Por que eu estou sempre tão impaciente? Né? O que eu realmente desejo? O que eu quero de verdade? Por que a mente está queimando assim? O que ela quer? O que eu quero? A pessoa começa a pegar nessas coisas, né? Mas aí, e você insiste, vai fazendo. Aos poucos também começa a surgir algum insight com relação, né, a como tudo isso é vão, né? Como tudo isso é fútil e irrelevante, né? Ela fica criando. Aí você entende, ok, eu quero isso, esse é meu desejo. Tá bom. Aí o desejo passa, aí vem outro, né? Agora eu quero isso, né? Ok? Agora eu quero aquele outro. Eu já vi esse filme antes, né? Tudo bem, você queria isso, você quer aquilo, você quer aquilo outro. Ok. Com o tempo você começa a pegar, peraí, isso aqui é uma besteira, não? A mente cria isso, depois cria aquilo e cria aquele outro, e também você começa a pegar, né? Começa a ter insight com relação o que é constante em tudo isso, né? No meio dessa bagunça toda, né? Tem alguma constância, né? Okay, esses desejos surgem e desaparecem. Essas opiniões surgem e desaparecem. Esses pensamentos surgem e desaparecem, né? Mas tem alguma constância aqui, né? Porque eu estou vivo, não? Eu existo, né? Eu lembro de ontem, né? Eu lembro de ter existido ontem, eu estou existindo hoje. Que deve ter alguma constância em meio a tudo isso, não? Algo pelo menos que é menos impermanente, menos volátil, né? Você começa a sacar isso também, né? Você ganha tanto insight no que diz respeito ao... Como se fosse, né? Se eu falar para você, olhe essa televisão, olhe bem para essa televisão, estude esse assunto, né? Quando uma pessoa normal nesse mundo, né, vai olhar para o programa de televisão, né? Porque faz barulho e tem imagens pulando e tem cores, né? Então fica, é uma pessoa normal, ela vai estudar aquilo, né? Vai olhar, olha, é o show do Faustão, é o show da Xuxa, eu vivo à noite, eu sou velho, eu só sei programa velho, eu não sei programa novo, eu não assisti nada, faz 20 anos que eu não assisti televisão, não. Então o programa que eu sei é isso. Então, meus exemplos serão esses, né? A tela quente, a pessoa vai ficar olhando aquilo, né? Vai ficar olhando, olha só, está passando agora a tela quente, agora está passando o programa do Gugu, né? Agora está passando o Jornal Nacional, né? Mas ao mesmo tempo que ela olha a televisão, ela não vai, é inevitável, sabe? Ela vai começar a perceber, né, que ao redor da televisão tem uma borda, né? Aquela borda, ela não muda de cor, ela é preta, né?
Curioso isso. E ali debaixo daquela borda tem uma luzinha vermelha. Que diabo que é essa luzinha vermelha? O que ela significa, né? Aí você vê, quando aquela luzinha vermelha apaga, a televisão também apaga. Olha só, veja só. Quando a luz vermelha apaga, a televisão apaga. E o som para. Mas aí tem um certo programa que a imagem está preta, né? Mas ainda assim tem som. Não tem imagem, mas tem som. E aquela luzinha vermelha está acesa, né? O que significa isso? O que será que é isso? Você vai olhando, com o tempo você começa a pegar. Né? Com o tempo você começa a perceber essas coisas. Né? Então, começa, né? Chega uma hora que você também percebe que, na verdade, é muito mais simples. Né? Mas não tenham pressa, né? Vai, olhe, tenha um pouco de respeito, né? Pela sua inclinação mental, né? Se a sua mente se interessa por um assunto, dê uma olhada nesse assunto. Não se apresse demais, né, de querer, né, ir direto, né, ao final da conversa. Né? Isso não é uma boa conversa. Né? A conversa boa, você fala, oi, como vai? Tudo bem. Tá quente, né? Tá. Você foi no lugar lá? Fui. Você viu a pessoa tal? Vi. Ela é meio chata, né? Ela é meio chata. Você vai montando a conversa, sabe? Você vai criando, você começa do comecinho, vai, né? Localiza a conversa, está falando sobre aquele local, naquele local é onde você encontra aquela pessoa costuma fazer tal coisa, quando a pessoa faz aquilo, tem consequências, não tem? Tem. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as consequências. E aí, quais são as desvantagens disso? Como seria a melhor maneira de fazer isso? Aí você começa a introduzir o assunto. Como seria a melhor maneira de fazer isso? Aí você vai desenvolvendo, sabe? Mas fala oi primeiro, né? Fala oi, chega, oi, tudo bem? Tudo bem. Começa por aí, né? Não tenha muita pressa, muita ganância, né? Porque senão as pessoas ficam muito deludidas, né? Eu não gosto muito, né? Não é que eu não diga que seja ruim, mas não faz meu estilo, né? Algumas linhagens que tentam, né, empurrar o resultado, né? Fala, não, você tem que o vazio, tem que ficar na mente no vazio, tem que ficar... Ou então tenta, né, provocar estados mentais, né? Eu não acho que seja ruim, né? A mente vazia realmente é muito boa, a mente pacífica é muito boa, a mente equânime é muito boa. Compaixão é muito bom, né? Sentir compaixão é muito bom, sentir bem-querer é muito bom, né? Conseguir permear a sua mente completamente, né? De imbuir a sua mente de compaixão é excelente. Mas uma coisa que também é boa, né? Você saber lidar com a sua mente, né? Você saber ler a sua mente, você trabalhar com a sua mente também é algo bom, né? Que isso não é um estado mental simples, né? Não é uma coisa estática, né? Que você pode dar um nome para isso, né? Mas é uma habilidade de relacionamento, né? Você aprender a trabalhar consigo mesmo, a fazer amizade consigo mesmo, ganhar conhecimento sobre si mesmo, né? Porque se você ganha conhecimento sobre si mesmo, né, a vantagem de ganhar conhecimento sobre si mesmo é que você consegue trabalhar com o que está ali, sabe? Às vezes não é ruim o que está ali, sabe? Às vezes fala, mas uma coisa, isso aqui está bom, dá para trabalhar com isso aqui. Eu não preciso ir buscar isso lá no reino da terra pura, do Buda amarelo que flutua no ar. Isso aqui já está bom, né? Já tem algo aqui que dá para trabalhar, sabe? Eu vejo beleza nisso, né? Eu vejo vantagem nisso, né? Mas não é obrigatório ser assim, né? Mas, né, já que sou eu que estou ensinando, eu tenho que falar o que eu... eu tenho que falar isso, né? E não me preocupa muito falar isso, porque eu também vejo que o Buda elogiava isso também, né? O Buda também ia nessa linhagem, né? E também, até meus professores também vão nessa linhagem, né? Até coisas simples. Eu nem sou muito contra, né? O pessoal fala, let go, deixe estar, aprender a soltar as coisas. Eu acho que é razoável. Me parece que é uma boa instrução, né? Mas Lampopié, que não, ele fica injuriado. Esse negócio de let go, ele não gosta. Porque, e mesmo os sati, né? A capacidade de manter a mente no momento presente, tá? Como é que diria isso? Ativo, né? Atento, né? Não é atento, né? Em conexão com o momento presente. A mente está...
Tinha uma palavra para isso que funcionava bem, né? Não é ciente. Não me lembro, tinha uma palavra que descrevia isso melhor, não lembro agora qual é. Mas essa capacidade, essa qualidade, né, de estar presente, né? Presença mental. Né? Presença mental. Então, isso é consequência de algo. Né? Não tem como você desejar isso e ela, pum, pronto, novamente está presente. Né? Quando, na verdade, né, se você olhar qual é a dinâmica que impede a mente de estar presente, né? Se olhar a questão do sofrimento, né? Então, um desejo, às vezes, pode ser o empecilho para que a sua mente esteja presente. Né? Se o desejo é algo que queima, né? Se o desejo queima a mente, agride a mente, né? Então, às vezes, você desejar aquilo pode, na verdade, virar um empecilho para que você obtenha aquilo. Né? Então, como é que você faz? Né? Se não é através de desejo, é através do quê? Né? Exatamente isso que eu estou falando. Né? Como é que se trabalha com a mente? Né? Qual é a maneira de trabalhar com a mente para que resulte em sati? Né? Desejar pode fazer parte, mas não dá para ser só isso, porque desejo agride, irrita a mente. Né? Então, o que mais? Né? Se só desejar não é o suficiente, então o quê? Né? Essa é a questão. Sabe? Como que trabalha com a mente? Como que faz? Né? Isso tem que ser. Eu acho que vocês deveriam aprender a fazer isso. Porque se você aprender a fazer isso, você consegue fazer um monte de coisa. Né? Você consegue trabalhar, consegue fazer amigos, consegue arrumar namorada, consegue sucesso profissional, consegue estar bem, consegue não brigar, consegue falar de maneira tranquila com as pessoas, consegue desenvolver, sabe, ter uma ideia e desenvolver aquela ideia e obter sucesso naquilo que você está fazendo. Consegue praticar meditação, consegue pacificar a mente, consegue abandonar desejo, aversão e ignorância, consegue concentrar a mente e provavelmente consegue até alcançar a iluminação. Né? Então, a chave para, né, desde coisas mundanas até coisas supramundanas, né, está aí, né, está aprender a lidar com a mente. Né? Eu acho que vale a pena fazer bem feito, aprender a fazer para que você possa também ser independente, né? E não ficar dependendo de um método, dependendo de um mestre, dependendo de instruções, né? Se você aprender a fazer isso, me parece, né, tanto quanto eu tenho visto até hoje, não é tão complicado assim, né, em termos de ser, né? Não requer muita informação, é uma coisa muito meio que óbvia, né? Não é um segredo, né? O problema é que nós não temos a capacidade de olhar, né? Mas se a gente for capaz de olhar, me parece bastante óbvia a coisa. Talvez eu esteja sendo negligente em pensar assim, mas eu estou apenas sendo honesto, né? Realmente me parece que é simples. Então eu acho que seria um desperdício, né? As pessoas botar muito esforço em tentar memorizar coisas, tentar realizar rituais para trazer alguma força mágica que vai limpar o seu mau karma, tentar comprar amuletos, eu acho que se a pessoa colocasse mais esforço, né, em fazer esse trabalho, de olhar para si mesmo, aprender a estar consigo mesmo, né? Prestar mais atenção, né? Eu acho que uma questão de respeito, né? Você deveria pelo menos dar a chance para a sua mente, ver o quanto que ela consegue fazer, sabe? Talvez ela não seja completamente incompetente, talvez ela tenha um pouco de capacidade, né? E as pessoas nem tentam, né? Elas imediatamente buscam algo fora, né? Imediatamente buscam um guru, imediatamente buscam um método, uma técnica de meditação, né? Imediatamente buscam instruções, né? Exatamente me diga o que fazer, me fala o que fazer, né? Elas nem param para, né, dar a chance para si mesma ainda, né? Será que quanto será que eu consigo fazer, né, comigo mesmo, né? Apenas usando bom senso, bem-querer, né, boa vontade, bom senso, né? Resiliência, paciência, perseverança, né?
Quanto será que sai disso, né? Se eu aplicar boas qualidades nesse assunto, né? Quanto será que eu consigo progredir, né? Eu acho que é interessante, porque quando você consegue progredir assim, você não só faz progresso, como você também adquire, né, a habilidade em lidar consigo mesmo, né? Adquire conhecimento, né, de que eu consigo fazer isso. É um conhecimento importantíssimo esse, né? É um conhecimento assim que é chave, né? Confiança, não, realmente dá para fazer. E mais importante de tudo, eu consigo fazer. Né? Consigo fazer bem e consigo fazer mal, mas eu consigo fazer. Não preciso, não depende. Isso tem, eu acho que isso faz parte vital do que é chamado, né, Sotapati Magga, né? Pala, Sotapati Pala, né? Fruto de Sotapanna. Né? Eu acho que essa é a parte importantíssima. Sabe? A pessoa entender que o assunto está aqui. Né? Que a gente fala, Silabhata Paramassa. Né? A pessoa que alcança Sotapanna, ela abandona Silabhata Paramassa. Né? Ela não tem mais fé, crença de que o caminho para a eliminação depende de rituais e práticas místicas, práticas mágicas, né? Ou, por exemplo, ela não acha que depende do Buda. Se o Buda não me der a eliminação, eu não vou conseguir alcançar a eliminação. Né? Ela entende, né? Não, está aqui, o assunto está aqui, está comigo esse assunto. Né? É meu esse assunto. Né? Não é assunto do Buda, esse assunto é meu. Né? Você pode entender, falar que a eliminação depende do Buda no sentido de que, né, graças a ele ter ensinado, né, então a gente ganhou acesso a isso. Né? Mas não depende dele no sentido que ele que vai me dar isso. Né? Ele que ele apenas aponta o caminho. Né? O próprio Buda dizia isso, né? O Buda aponta o caminho, ele não leva ninguém nas costas. Né? Ele só aponta o caminho, né? E instrui as pessoas em como chegar. Né? Mas depende das pessoas, então, caminhar. Né? Eu acho que é muito importante isso. Sabe? Eu não, sei lá. Eu tenho essa opinião. Refletir, né, sobre toda essa questão de, né, budismo Theravada, budismo Mahayana, né? Também tem um pouco a ver com isso. Né? Eles nem sequer estão ensinando as pessoas a ir em direção, né, a esses frutos, né? Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant, né? Então, muitas vezes não está contido essa parte, né? Porque também não é o objetivo deles também, né? Talvez não seja um problema para eles, porque eles não estão interessados nesses frutos, né? Mas se a pessoa tem interesse nesses frutos, eu desconfio que isso é imprescindível. Você aprender a lidar consigo mesmo, né? Porque tanto no quesito prático, né? Bom, eu vou fazer isso, sei lá quantos anos vai demorar para eu conseguir alcançar a iluminação, né? Quantas vidas vai demorar para eu conseguir alcançar a iluminação? Eu não tenho controle, né? Exatamente onde que eu vou nascer, eu vou ter um bom professor ou não. Então, no sentido prático, seria bom se eu aprendesse a fazer isso por mim mesmo, né? E não ficar 100% dependendo dos outros. Seria bom, né? No sentido prático. Mas também seria bom no sentido de que talvez isso já faça parte vital, né? A constatação, né, de que é meu esse trabalho, sou eu que vou ter que fazer isso. Talvez esse tanto já faça parte vital, né, do primeiro estágio de iluminação, chamado Sotapati Pala, né? O fruto de Sotapanna, né? O fruto de ganhar a correnteza, entrar na correnteza. Né? Talvez. É um mistério, né? Talvez. Se for verdade, então talvez vamos começar desde já isso, não? Tem tantas vantagens em fazer isso, né? As únicas desvantagens que tem em fazer isso são a nossa própria irritação, né? A nossa própria preguiça, né? A nossa própria falta de de maneira geral, eu diria falta de habilidade de lidar consigo mesmo e essa, sabe?
e nem está disposto a fazer isso, sabe? Eu nem quero fazer isso, eu não consigo fazer, eu não quero fazer isso. Não dá para você me dizer o que fazer, assim eu não preciso me preocupar com esse assunto. Né? Simplesmente fala o que fazer, eu faço o que você quiser e pronto. Né? Não dá para fazer assim não, né? Talvez não dê, sabe? Talvez não dê. Né? Sei lá, talvez dê para fazer um certo tanto dessa maneira, mas e se, sabe, e se isso for vital? Né? E se isso for assim, não tem como você evitar isso. Cedo ou tarde você vai ter que lidar com esse assunto. Você vai ter que aprender a lidar com a sua própria mente. Né? E aí? Né? Não sei, talvez seja... Talvez valha a pena. Né? E eu digo, se você fizer com bom humor, né, com bem querer, né, não é chato. Né? As pessoas têm preguiça de fazer, elas acham que é chato, é cansativo. Né? É mais divertido, né, se eu tiver um mestre que me diga o que fazer, se eu seguir um método, né, que é um método mágico que vai trazer as boas energias para mim. As pessoas acham isso divertido e interessante. Né? Mas eu digo que não, sabe? Se você fizer de maneira correta, né? Que nem eu falei, né? Se você vai trabalhar com um amigo, já é divertido, né? É divertido, é bom estar com os amigos, né? Se além de estar trabalhando com um amigo, você vai trabalhar com boa vontade, né? Com amizade, não com rancor e raiva e impaciência, né? Aí é mais divertido ainda, né? Se além de trabalhar com um amigo, com a boa atitude, trabalhar num local agradável e seguro e não, prazeroso, ainda é melhor, né? Aí até não é nem trabalho, é diversão, né? Então, se a gente constrói, vive bem, né? Se a gente não tem vergonha de si mesmo, a gente não tem rancor contra si mesmo, a gente não agiu mal, portanto não sente raiva de si mesmo, não tem vergonha de nossas próprias ações, nossos próprios modos de ser, de existir, né? A gente, sem agredir a nossa inteligência, a gente consegue sentir bem-querer por si mesmo, né? Então, você pode dizer, nós somos amigos de si mesmo, né? Nós gostamos de si mesmos, né? O problema é quando a gente age mal, né? E aí a nossa própria inteligência impede a gente de gostar de si mesmo, né? Aí realmente fica difícil, né? Mas em vez de sacrificar a inteligência usando drogas, por exemplo, né? Em vez de sacrificar a inteligência usando drogas, você simplesmente se comportar bem, né? E aí, eventualmente, naturalmente, surge bem-querer por si mesmo, né? Então, pronto, o primeiro estágio está feito. Estou trabalhando com um amigo, né? Aí você trabalha no segundo estágio, né? Bom, como é que é a maneira agradável e divertida de trabalhar, né? De maneira que dê resultado, mas sem criar estresse, sem criar atrito desnecessário, né? Qual é a maneira de falar, né? Qual é a maneira de falar consigo mesmo, né? Qual é a maneira de não abordar o assunto, né? Eu posso olhar isso como uma guerra, eu posso olhar isso como um jogo de colaboração. Eu posso olhar isso como uma sujeira a ser erradicada, eu posso olhar isso como uma nova habilidade a ser aprendida, né? A resposta não é óbvia, sabe? Eu estou dando exemplo que você provavelmente olhar como guerra é ruim, né? Não. Se você olha como guerra e você se diverte, sabe? Te traz um senso de energia, de aventura, ótimo, faça isso. Né? Algumas pessoas vamos olhar como um trabalho de colaboração. Isso é chato, não tem graça. Eu quero guerra. Né? Ok, vai para a guerra então, amigo. Né? Você tem que descobrir como é que você funciona. Tá? O que é que dá certo no seu caso. Né? Qual é a maneira produtiva de lidar comigo mesmo. Né? Então, a segunda parte é realizada, né? Você aprende a lidar consigo mesmo, de maneira inteligente, de maneira agradável, né? Então, estou lidando com um amigo e estou lidando de maneira hábil. Né? Aí a terceira parte também é simples, né? Você procura um bom local para praticar, um bom local para existir também, né? Não é só um bom local para sentar em meditação, né? É um bom local também para você existir, né? Então, isso envolve bons amigos, né? Um local de existência que não seja muito tóxico, né? Que você consiga estar bem, que você consiga honestamente, né, estar ali e falar, ok, eu gosto aqui. Não é perfeito, mas está bom. Né? Você olha com bem-querer, com mudita. Né? Você não, lembre-se, né? Você não jamais pode jogar fora a inteligência. Né? Quando você olha para um local com inteligência, ainda assim você consegue sentir
apreciação, né, por aquele local, por aquelas pessoas, por aquele ambiente, né? Então esse é um bom local, né? Então, e mais especificamente, né, no que diz respeito, né, em sentar em meditação, então você procura um local seguro, né, onde você não vai ser assaltado, né? Então você fecha a porta, tranca a porta, pronto, agora ninguém vai me assaltar. A porta é trancada, ninguém vai entrar aqui dentro, né? E ninguém vai ficar me perturbando, me distraindo, né? Um local, se tiver reclusão, né? Reclusão é bom, né, para ninguém te distrair, né? Tiver problema com barulho, né, você usa um fone de ouvido. Isso é um momento único na história da humanidade, né, que existe um aparelho que produz silêncio. Isso nunca existiu antes, né? Então isso é um milagre, realmente é um milagre, né? Você bota um negócio, desaparece, silêncio, né? Você não precisa ir antigamente as pessoas buscavam o silêncio, né? O silêncio vem até você hoje em dia, né? Então aproveitem isso, gente. A maioria da tecnologia só atrapalha a gente. O pouquinho que ajuda, usem, né? Não desperdicem. Já que tem, então use, porque o resto é só atrapalha, né? Então você bota um fone de ouvido, pronto, agora, né, não é muito barulhento, né? Porque esse fone de ouvido ele não faz silêncio total, né? Mas diminui assim 80%, né? Um barulho que era alto e agressivo fica assim, um barulhinho de fundo, né, que facilmente você consegue não prestar atenção nele, né? E aí, como eu falei, né, você também aprende a lidar com, né, talvez para você funcione melhor abrir a janela, talvez não, talvez seja melhor fechar a janela, talvez seja melhor acender a luz, talvez seja melhor apagar a luz, talvez seja melhor, né, praticar meditação andando, talvez seja melhor praticar meditação sentado, né? Talvez seja melhor mudar de postura, talvez não, talvez seja melhor continuar sentado e persistir nessa postura. Isso é o tipo de coisa que você aprende a fazer, né? Você aprende a fazer essas coisas, né? E a lidar com a mente também, né? Quando surge, né? Será que é melhor colocar mais energia, menos energia? Melhor, né? Que tipo de ambiente mental é mais produtivo, né? Se eu trabalhar com bem-querer, funciona melhor. Se eu trabalhar com uma atitude de renúncia, funciona melhor. Se eu trabalhar com uma atitude de devoção, funciona melhor. O que é compatível, né, com a minha configuração, constituição, né? O que é mais compatível com a minha constituição, né? Você estuda essas coisas, né? E a ponto que você avalia, né, a mente fica na respiração. A mente consegue estar presente aqui agora e eventualmente, né, a mente fica na respiração, né? Aí, a partir daí tem outras coisas também, mas tenta esse tanto primeiro. Antes de querer fazer mais do que isso, tenta esse tanto, ver o que acontece, depois a gente fala sobre o resto.